Em muitas produções publicitárias, você vai perceber que existe uma equipe de vídeo e uma equipe de fotografia. Será que realmente a gente precisa de duas equipes no set? Não daria para utilizar um frame do vídeo como imagem nos materiais gráficos? É sobre esse assunto que a gente vai tratar nesse vídeo. E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai responder para você se um frame de vídeo pode ser utilizado como imagem fotográfica em aplicações diversas. Muitas vezes em uma produção a gente terá uma equipe de vídeo e uma equipe de fotografia. E às vezes o cliente nos pergunta se é realmente necessário um fotógrafo, porque muitas vezes a imagem fotográfica vai ser a mesma imagem que a câmera de vídeo está captando, muitas vezes a mesma luz, a mesma composição. Então ele imagina que a gente poderia muitas vezes pegar a imagem do vídeo e utilizar aquele frame como imagem fotográfica. E a dúvida realmente é pertinente, porque muitas vezes a imagem de vídeo e fotográfica são captadas por uma mesma câmera, por um mesmo dispositivo. Então a pergunta fundamental que a gente deve fazer é: qual a diferença de uma imagem de vídeo para uma imagem fotográfica? A resposta básica para essa questão é que a câmera fotográfica e a câmera de vídeo trabalham com resoluções diferentes, mesmo sendo o mesmo dispositivo. Quando você configura para vídeo é uma resolução e quando você configura para foto será outra resolução. Ambas as imagens de fotografia e de vídeo são formadas por pontos. Esses pontos na imagem digital se chamam pixels, mas são os pontinhos mesmos que vão formar a imagem. Quando você imprime essa foto, você aproxima essa foto, você muitas vezes pode conseguir perceber alguns desses pontinhos, principalmente se você fizer uma ampliação grande, Então você faz uma impressão, por exemplo, num tamanho A3. Quando você aproxima, dependendo da qualidade da imagem, você vai conseguir perceber os pontos. Você consegue ver isso nitidamente quando você pega uma foto de internet e amplia, por exemplo, numa folha A4. Você vai conseguir perceber os quadradinhos que formam a imagem. Antes da imagem eletrônica, a gente tinha a imagem analógica, o negativo, o filme. Quando você imprimia, você conseguia realmente perceber os pontos quando a impressão era de grandes proporções. No vídeo, a gente também consegue perceber os pontos. Basta que você se aproxime de uma tela de tamanho grande, como por exemplo 60, 70 polegadas, e chegando bem próximo você também conseguirá perceber os pontos que formam a imagem. Então esses pontos que recebem o nome de pixel. Só que quando a gente pega a resolução do vídeo e da fotografia, a gente vai trabalhar com padrões diferentes. Normalmente o vídeo ele precisa de 72 pontos a cada polegada. Polegada é o padrão de 2,5 centímetros ou 25 milímetros. Então, para cada polegada, a gente precisa ter 72 pontinhos, 72 dpi, que é a nomenclatura dots per inch, que são justamente pontos por polegada. Que no caso da imagem digital, esses pontos são os pixels. Então, na imagem de vídeo, a gente precisa, no espaço de uma polegada, ter pelo menos 72 pontos. Porém, quando a gente trabalha com a imagem fotográfica, e isso também vai depender do suporte, do material onde a gente vai imprimir essa foto, o que vai acontecer? A gente vai precisar de mais pontos por polegada, para que a gente tenha, então, mais detalhes dessa imagem. O papel fotográfico normalmente trabalha com 300 pontos por polegada. Muitas vezes a impressão em um banner vai trabalhar com quantidades menores, como por exemplo 70, 80, 90 dpi. Se você precisa de mais resolução, muitas vezes a lona vai trabalhar com 150 dpi. E algumas revistas com papel couché um pouco mais especial, pode trabalhar com 500 ou 600 dpi. Vai depender muito justamente do material. Então, a fotografia, normalmente, na maioria dos casos, dependendo do suporte, vai precisar de mais pontos. Ela vai precisar de mais informação no espaço de uma polegada. O vídeo também poderia trabalhar com mais pontos, só que a gente precisa pensar que o vídeo ele é um arquivo normalmente temporal, ele tem uma gravação e ele tem várias fotos. Se a gente lembrar lá do cinema, o cinema surgiu da fotografia. Nada mais era do que 24 fotos projetadas na tela no espaço de um segundo.
O vídeo, ele é uma evolução do cinema, né? E ele não trabalha mais com uma fotografia, ele trabalha com uma imagem eletrônica. Essa imagem eletrônica a gente vai chamar então de frame, que é a mesma coisa que fotograma, tá? Que era o fotograma que a gente tinha lá no cinema. Essa imagem do frame hoje, muitas vezes sendo um arquivo de vídeo que pode durar, imagine só um filme de 1h30, 2 horas. Você tem ali uma centena de milhares de fotos que estão compondo o seu filme. Então, se cada foto daquela tiver muita resolução, imagine que cada foto em um filme tenha, por exemplo, 300 dpi. Então, esse arquivo que tem mais informação costuma ser mais pesado. Então, um filme com 2 horas geraria um arquivo imenso, que provavelmente seria muito difícil de ser transmitido. Teria dificuldade na hora do transporte desse arquivo, na hora da recepção. Imagine você hoje assistindo um filme no celular ou no tablet, com a sua internet, vamos colocar aí de mais ou menos uns 10 MB. Provavelmente você não conseguiria assistir um filme com imagens de 300 dpi. Até porque muitas vezes essa quantidade de informação na tela vai passar despercebida. Então, os filmes, as imagens de vídeo vão trabalhar com a resolução que é suficiente para o tipo de suporte que está recebendo aquela imagem, para que ela fique o mais leve possível e a transmissão seja o mais rápido possível. Já na fotografia, a gente tem a produção de arquivo único. Então você normalmente faz várias fotos, mas muitas vezes vai utilizar um arquivo. Esse arquivo, então, é interessante que ele tenha boa resolução. Isso significa que dentro do espaço da imagem você vai ter milhares e milhares de pontos que vão formar essa imagem. Então, quando você estica essa imagem, esses pontos não vão ficar aparentes. Quando eles ficam aparentes, a gente normalmente vai ter o que a gente chama de ruído, ou muitas vezes você vai perceber o serrilhado na imagem, né? De alguma borda escura para uma borda clara, por exemplo. Então, para evitar esse tipo de defeito que a gente muitas vezes identifica na imagem, a gente vai ter a resolução compensando e permitindo que você faça maiores ampliações. Então, é interessante ter mais pontos formando aquele espaço, principalmente para a possibilidade de ampliação posteriormente dessa imagem e também de edição, porque quando você tem mais detalhes, você consegue mexer mais nessa foto, editar melhor essa foto, sem perder a qualidade da imagem, porque você consegue ampliar para poder fazer o ajuste e depois reduzir e fazer uma ampliação que fique com uma qualidade bacana, né, interessante, sem que os pontos fiquem aparentes. Então, a fotografia e o vídeo vão trabalhar com resoluções diferentes. Enquanto o vídeo trabalha com 72 pontos por polegada, a fotografia normalmente vai precisar de 300 pontos por polegada. Mas dá para usar o frame de vídeo como fotografia? Sim, dá para usar em algumas situações. Então, se você tem uma imagem que foi capturada com uma resolução de Full HD, essa imagem, esse frame, poderá ser utilizado como foto em todos os suportes que trabalham com Full HD. Isso quando a gente fala de imagem digital. Então esse frame poderá ser visto como fotografia numa tela de celular, numa TV Full HD, num tablet, enfim, todos os suportes que trabalham com essa resolução. As imagens digitais e os frames, no caso, poderão ser utilizados, por exemplo, em redes sociais, em sites, com uma qualidade fotográfica bem aceitável. Agora, se a captura foi num suporte que grava em 4K, uma câmera que trabalha com essa resolução, você terá então 2.160 linhas horizontais por 3.840 linhas verticais. E essa imagem, então, ela tendo maior resolução, permitirá aplicações em suportes que trabalham com 4K, mantendo a qualidade fotográfica. E é lógico, quando você grava em 4K, aplicações em suportes menores, como Full HD, manterá da mesma forma a qualidade fotográfica. Mas a pergunta que talvez você esteja se fazendo é: essa imagem digital, consigo aplicá-la no suporte papel, ou no suporte lona, ou no suporte plástico? Sim, porém vão existir limitações. Quando você pega a imagem
Full HD e vai aplicar no suporte de papel, por exemplo, o papel fotográfico, que trabalha com 300 dpi, você conseguirá uma ampliação máxima de 10 por 15 centímetros. 10 por 15 centímetros é normalmente as fotografias que você tem na sua casa em portas-retratos. Tá? Então, essa fotografia ela vai ficar com uma qualidade bem aceitável. E isso você retirando o frame de uma câmera Full HD. Agora, se você retira o frame de uma câmera 4K, você conseguirá uma ampliação maior, num tamanho de uma folha A4, por exemplo. Então, essa imagem, tendo mais resolução, permite uma ampliação maior. Porém, quando você precisa de ampliações maiores do que um A4, por exemplo, aí sim, necessariamente você vai precisar de uma imagem fotográfica. Você vai precisar de mais resolução. E aí sim, a câmera de vídeo não vai conseguir produzir a mesma qualidade que uma câmera fotográfica. Aí você poderia falar, Gésio, mas já temos câmeras 8K, por exemplo. É verdade, e essas câmeras 8K, se a gente retirar um frame, ela vai permitir uma ampliação maior. Mas existem ainda outros casos, como por exemplo, quando você precisa fazer uma foto para um outdoor, ou você vai imprimir uma lona com 10 metros de altura. Nesses casos, mesmo a imagem, um frame de uma câmera 8K não terá resolução suficiente. Nesses casos, a gente realmente vai precisar de câmeras fotográficas que vão trabalhar com 30 megapixels ou mais, né? De preferência 50, 60 megapixels, para você conseguir então ter uma boa definição de imagem, para na hora da impressão você ter qualidade fotográfica perfeita na imagem impressa. Daí você me pergunta, Gésio, mas eu não vou precisar fazer foto para uma impressão desse tamanho, um outdoor, uma lona. É verdade, pode ser que você não precise, mas o que acontece? Muitas vezes a agência, na hora que ela vai contratar o profissional, ela não tem a ideia de todos os usos daquela imagem. Ela não sabe em quais suportes ela vai utilizar. Então, nesse caso, é muito mais interessante ela já contratar um fotógrafo para poder fazer essas imagens, porque isso vai aumentar a possibilidade de aplicação daquelas imagens. Se ela fizer apenas a utilização do frame de vídeo, pode ser que o cliente goste da imagem e peça ela para poder fazer uma ampliação maior. E aí, qualquer coisa que passar desse A4, provavelmente não vai manter um padrão de qualidade, principalmente se comparado ao vídeo. Então você muitas vezes tem o fotógrafo no set para poder garantir uma qualidade de imagem maior e, consequentemente, garantir uma maior aplicação dessas fotos nos materiais e suportes diversos que a agência possa definir depois, porque muitas vezes, realmente, a princípio, ela não faz ideia de todos os materiais que ela possa vir a utilizar aquelas imagens. Então, meus amigos, a resposta para a pergunta que a gente colocou no início é: depende. Isso mesmo, vai depender do tipo de suporte aonde você vai aplicar esse frame. Se você for, por exemplo, utilizar essa imagem de frame em redes sociais, em sites, não haverá problema, porque essas imagens serão visualizadas em suportes como celulares, tablets, notebooks, televisores. Agora, se a sua dúvida é se essa imagem vai dar certo no papel, isso vai depender do tamanho de ampliação que você vai fazer. Uma imagem Full HD, por exemplo, poderá ser ampliada sim em um papel, desde que não ultrapasse os 10 por 15 centímetros. Uma imagem 4K poderá sim ser aplicada em papel, desde que não ultrapasse o tamanho de 1 a 4. Agora, quando você precisa de imagens com resolução superiores, é fundamental ter uma câmera fotográfica, porque isso permitirá uma manipulação maior da imagem e uma resolução melhor para que você possa fazer grandes ampliações. Gostou do nosso vídeo, pessoal? Então não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal e também seguir a gente lá nas nossas redes sociais. A gente tem colocado lá um pouquinho do make-off, um pouquinho do trabalho que a gente tem desenvolvido para vocês poderem acompanhar. E também agora a gente tem o nosso site, professormultimedia.com.br. Lá você vai encontrar artigos relacionados com os temas dos vídeos que a gente tem apresentado aqui no canal e muito mais informação. Até o nosso próximo vídeo.